Olá, gente, tudo bem? Bom dia, quase boa tarde já, né? Bom, ainda falando sobre o tema gestão do tempo, né? Nós estávamos conversando sobre isso. Eu recebo muitas mensagens falando sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo hoje em lidar com família, trabalho, ministério, igreja. E às vezes as pessoas querem algumas soluções mágicas, né? E eu percebo que a grande dificuldade que elas possuem é porque elas não entendem como lidar com o tempo. Então, eu quero deixar aqui algumas coisas importantes para que você possa ter aí algum ganho em relação a esse entendimento do que como a gente pode gerir o nosso tempo, né? A gestão do tempo. A primeira coisa que você precisa entender é enxergar o seu tempo como um recurso, né? A gente tem vários tipos de recursos, recurso do nosso conhecimento, recurso financeiro, recurso de pessoas. Vocês estão ouvindo aqui meu cachorro latir, mas enfim, eu começar a falar, eles começam a latir, porque talvez eles pensem que é alguém que está chegando, não sei. Mas eles estavam quietinhos, agora começaram a latir. Mas acho que vocês estão conseguindo me ouvir, né? Vamos lá. Então, o que que acontece? É, Você tem vários tipos de recursos, a sua inteligência, o conhecimento, o seu dinheiro, você tem o recurso de pessoas ao seu redor que podem contribuir na sua vida, mas você também precisa enxergar o seu tempo como um recurso. E ele é um recurso escasso. Entenda isso. É um recurso escasso. Então você pode utilizar o seu tempo de uma forma otimizada ou você pode desperdiçar o seu tempo. Por quê? E por que eu digo que ele é escasso? Porque você só tem 24 horas num dia. Só que ele também é um recurso, eu diria assim, é, acho que a palavra certa seria. Eu não estou conseguindo aqui ainda encontrar a palavra certa, mas eu acho que a palavra certa é democrático. Ele é um recurso democrático. Por quê? Porque todo mundo tem 24 horas num dia. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. Se você trabalha numa empresa, o seu patrão tem 24 horas, a sua família, todos eles têm 24 horas num dia. E cada um faz o que quer com o seu tempo. Então você precisa entender que é um recurso e que é um recurso muito limitado, ele é escasso. Você só tem 24 horas num dia e você precisa saber o que você vai fazer com esse tempo, tá bom? E aí, muitas pessoas usam o argumento de que estou sem tempo. Estou sem tempo para isso, estou sem tempo para aquilo. E talvez porque elas têm esse entendimento, né, de que o tempo é escasso. Mas na verdade não é bem assim. Não é que você não tem tempo para uma coisa ou para outra. O que acontece é que você está usando o seu tempo para coisas que são prioridades. Se você está, por exemplo, desperdiçando o seu tempo com algo que não é útil, que não vai te alavancar, que não vai mudar a sua vida, que não vai transformar você quem você que não vai agregar nada na sua vida, mas você está usando o tempo com isso, você está dizendo que isso é prioridade. Então a sua prioridade hoje é desperdiçar o seu tempo com coisas que não vão afetar a sua vida para melhor de forma alguma. Então, a grande verdade é essa, quando você diz que não tem tempo para alguma coisa, é porque aquilo não é sua prioridade. E quando você usa o seu tempo para outra coisa, mesmo que ela não seja importante, é porque você está dizendo que aquilo é prioridade. Então, o que você precisa entender? Que a maneira que você está lidando com o seu tempo está ditando para você o que é sua prioridade e o que não é sua prioridade. Então, se você tem prioridade, por exemplo, na sua família, se a sua família é prioridade, então você vai organizar o seu tempo de forma a sua família vir em primeiro lugar. Se os seus estudos são prioridade hoje, então você vai organizar o seu tempo de forma a usar os seus estudos em primeiro lugar. Se a sua prioridade é trabalho, a mesma coisa. Se a sua prioridade é o seu ministério, a mesma coisa. Então você não pode dizer, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. Você tem tempo, só que você está usando o seu tempo com outra coisa que é prioridade. E isso que você está dizendo que não tem tempo é porque isso não é a sua prioridade. Faz sentido, pessoal? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você?
Então presta bastante atenção. O seu tempo é um recurso escasso e você precisa entender isso para que você coloque prioridades. Algumas coisas você vai fazer, outras você vai ter que abandonar, deixar de fazer porque não fazem sentido algum. Por exemplo, ficar vendo Netflix, ficar vendo, sei lá, redes sociais constantemente. Você vai ter que abandonar essa prática, entende? De repente, você vai ter que agora assumir algumas coisas que você, né, não estava fazendo e começar a colocar aquilo como prioridade, porque senão, né, a coisa desanda. Uma outra coisa, talvez tem coisas que não são prioridade, mas precisam ser feitas. E de repente você vai ter que delegar, entende? São coisas que você não vai fazer, mas serão feitas por alguém. Entende? Por quê? Porque essas coisas são importantes de alguma maneira. E aí vem aquela regrinha que eu uso sempre para ajudar os meus clientes em coaching, a definir o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Então, vamos lá. 70% do seu tempo você vai gastar com coisas que são importantes. 70% do seu tempo. O que é importante? É aquilo que precisa ser feito com dia e hora marcado. Beleza? Então, o que é importante? Ir ao médico. Importante é pagar as contas de casa. Importante são as suas refeições, seu exercício físico, cuidar da saúde. O que é importante também? Descanso. Então, você tem que ter hora para dormir e hora para acordar, entende? Tempo com a família, dedicação ao seu ministério. Então, essas coisas são importantes, ok? Agora, 70% do seu tempo. Não é todo o seu tempo, é 70%. 10% do seu tempo você vai usar com coisas que são circunstanciais. O que são coisas circunstanciais? Ficar vendo televisão, mexendo no celular, vendo redes sociais, notícias, né? Aquela coisa que você faz em horas vagas, em tempos vagos, vamos dizer assim, né? Um tempo de repouso, vamos dizer. Então, aí você vai usar 10% do seu tempo apenas. 10% do seu tempo. Aí o que acontece hoje? As pessoas usam 30%, 50% do seu tempo. Passa a metade do dia, passa quase o dia inteiro mexendo em celular. E aí ela vai com certeza deixar as coisas importantes de lado e aí vão começar a virar o terceiro grupo que eu vou falar agora, né? E o que é o terceiro grupo? O terceiro grupo são as coisas urgentes. Então 20% do seu tempo você vai gastar com coisas que são urgentes. O que são urgentes? Urgentes são coisas que eram importantes e você não fez. Você deixou passar por alguma razão. Então, eu falei que pagar contas, por exemplo. Então, se você não paga as contas de casa, a conta de luz, por exemplo, você vai ficar sem luz. Vão cortar a sua luz. Então, aquilo que era importante, porque é importante, né? Agora virou algo urgente. Você tem que sair correndo e fazer o que tem que ser feito, né? Porque senão você vai ter problema. Quem não cuida da saúde, eu digo sempre, vai ter que cuidar da doença. Então, de alguma coisa você vai cuidar. Ou você cuida da saúde, ou você cuida da doença. Mas você vai ter que cuidar de alguma coisa. Então, quem não cuidou da saúde, que é importante, agora a sua saúde se tornou algo urgente. Se você não fizer algo a respeito, rapaz, acabou a sua vida, né? E você só tem uma, você não é gato, né? Você não tem 7 vidas, você só tem uma. Então, assim, você também tem que despender tempo para cuidar das coisas que são urgentes. Porque se você não gastar pelo menos 20% do seu tempo para ver, fazer uma análise das coisas que você deixou passar e que eram importantes e você não fez, então você com certeza vai ter problema. Mas diante de tudo que você falou aqui, eu percebo que eu não consigo mesmo assim cuidar de tudo que é importante, porque são muitas coisas. Contas, família, saúde, trabalho, ministério, são muitas coisas importantes que eu não consigo cuidar. Ok, então se você não consegue cuidar de tudo isso, você precisa delegar algumas coisas que não precisam obrigatoriamente, são importantes, mas não precisam que você faça. Por exemplo,
quem vai cuidar das contas da sua casa? De repente você precisa delegar alguém da sua casa para fazer isso, né? A sua esposa, o seu marido, colocar em débito automático, enfim. Academia, por exemplo. Então, enfim, tenha o hábito de fazer isso sempre antes de você ir trabalhar. Levanta mais cedo, tudo mais. Defina um dia específico da semana apenas em que você vai se dedicar aquilo especificamente à sua família, né? Ministério, separa o domingo, não deixa nada entrar lá para que você não deixe de ter tempo lá, e um dia da semana pelo menos, né? Uma noite, quando eu digo, né? Não o dia, porque normalmente durante o dia a gente está trabalhando. E aí você vai perceber, a propósito, normalmente a gente gasta bastante tempo do nosso dia no trabalho. E você pode arrumar outras formas de fazer outras coisas, mesmo durante o trabalho, né? Então, aquele período do almoço em que você parou, você, por exemplo, tem um ministério, você pode parar naquele período do almoço, mandar uma mensagem para um, para outro, ter aquela disposição de mostrar para as pessoas que você está junto. Se você lidera alguém, mandar uma mensagem de conforto, uma mensagem de Deus para a pessoa. Marcar um jantar na sua casa com a família dele, isso é importante. Então você vai arrumando recursos e meios aí para otimizar o seu tempo, que também é um recurso importante, tá bom? Então, o que você precisa deixar com você aqui depois desse ensino? Você precisa deixar o seguinte, precisa ficar claro para você, né? Que o seu tempo, ele é escasso. Você só tem 24 horas. E você precisa otimizar esse tempo, certo? As coisas que você precisa fazer, as coisas que você tem que deixar de fazer, abandonar, e as coisas que você tem que fazer, mas você pode delegar, porque não vai ser você que vai fazer, mas alguém vai fazer porque é importante. E aí entra nesse conceito dos três, da tríade do tempo, né? Que é o que é importante, 70% do seu tempo, o que é urgente, 20% do seu tempo, e o que é circunstancial, 10% do seu tempo, tá bom? Fazendo assim, você vai ter uma boa otimização do seu tempo. Aí talvez você diga, poxa, eu entendi tudo que você falou, mas mesmo assim eu não tenho conseguido organizar minha rotina, o meu tempo, e já tentei de tudo, mas acabo me perdendo, talvez falta para mim disciplina, talvez falta para mim foco, talvez falta para mim clareza de como separar as coisas, o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial, como gerir melhor o meu tempo, não tenho conseguido. Então, me procura aqui, me chama aqui no direct ou em algum lugar aqui vai ter o meu contato, me chama, eu vou te ajudar a fazer uma boa gestão do seu tempo de uma forma simples, prática, tá bom? E nós vamos desenvolver essa habilidade em você de fazer tudo o que precisa ser feito e você não deixar de fazer coisas importantes, coisas que são necessárias na sua vida, porque você não está conseguindo encontrar tempo. Porque eu entendo você, né? Quando você não organiza bem o seu tempo, existe um efeito colateral. E qual é o efeito colateral? A gente fica estressado, a gente fica se sentindo incapaz, né? Incompetente, talvez, né? E essa sensação de que a gente está perdendo as coisas, está deixando de estar em lugares ou de fazer coisas que são importantes, isso traz um estresse violento. A gente fica estressado porque a cabeça fica cheia, né? Você já deve ter ido dormir com aquela sensação de que, ai meu Deus, acho que esqueci de alguma coisa. Ai, tem tanta coisa para fazer amanhã, não sei por onde eu começo. Uma sensação de confusão mental, de cabeça quente, cabeça cheia. Então a gente precisa sim realmente cuidar do nosso tempo, porque, enfim, afinal de contas, se a gente não fizer nada, ninguém vai fazer por nós, né? Tá bom? Então me procura aqui, me chama, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer um trabalho, um projeto, vamos fazer um acompanhamento, uma mentoria. Eu vou ajudar você com esse desafio e tenho certeza que você vai ter grandes ganhos aí e você vai ver uma grande melhora aí, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa live e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau.